E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ele está de volta, a maior lenda de todas na esplanada dos ministérios, Juscelino Filho, em mais um escândalo ministerial, a farra das viagens. Gente, vamos abrir o vídeo comentando sobre isso, dar uma desopilada nesse domingo, comentar algumas coisinhas e... nosso deputado de direita já acionaram o deputado aí, né? Ele vai ter que prestar algum tipo de esclarecimento. Depois, vamos falar sobre Bolsonaro, falar na verdade sobre a imprensa. Aí eu quero tratar com vocês sobre a entrevista da Victoria Nuland. Quero falar sobre eleições, na verdade não eleições. Eu quero tratar das eleições da Espanha, algumas notas que saíram no Brasil, pra gente comentar sobre o cenário atual da política brasileira. Depois, quero comentar sobre alguns motivos que eu acho que estão causando dor de cabeça no Dilma, inclusive tá tornando ele alvo de críticas da própria esquerda. Umas coisinhas bem interessantes. E por fim, tem muita coisa pra gente comentar nesse último tema. Vamos falar do Brasil que deu errado. O Brasil da picanha. O ministro da Justiça redobrou a sua meta, né? Redobrou suas palavras e tá insistindo que vai combater todo o mal que existe nesse país. E ele foi criticado. A turma da esquerda falou que o Flávio Dino, primeiro, era um tucano, mas depois eles dobraram a meta. E falaram que o Flávio Dino, na verdade, apresentou o pacote bolsonarista. Não é mais o pacote da democracia, não. Agora é bolsonarista. Quero comentar sobre isso. E saíram duas notas hoje, que eu não acho que isso pode ser coincidência. Na verdade, foi uma no final da noite de ontem e outra no início da manhã de hoje, onde a Folha de São Paulo e o Globo, juntos, numa mesma mensagem. O Poder Judiciário precisa dar uma acalmada e sair um pouco dos holofotes. Enfim, muita coisa pra gente começar. E antes de falarmos da lenda Juscelino Filho, olha só isso daqui, né? O retrato da política brasileira. Michel Temer na versão Barbie. Quando você acha que você já viu de tudo, vejam aí agora. Michel Temer, Barbie, Barbie-miei. Não sei nem falar. Enfim, só queria comentar aqui com vocês rapidinho pra quem não viu, mas vamos começar, o que realmente interessa. Eu estava com saudade dele, eu já estava pensando, rapaz, o mês de julho está para terminar, não vai ter um único escândalo do Juscelino Filho, porque no Atlas de janeiro ele tá lá, no de fevereiro, no de março, no de abril, no de maio, no de junho, ele tá em todas, ele conseguiu causar problema todos os meses, aprontar tudo que podia. E o mês estava acabando, eu estava assistindo a falta, e eis que ele aparece, brilhando como sempre, mostrando que é o maior ministro das comunicações que este país já viu. Farra das viagens. Ministro de Lula embolsou dinheiro público com esticadinhas em agendas. Mago dos negócios. Desde a estrada de 5 milhões, o Brasil vem vendo o que é um bom ministro, como nunca se viu na história deste país. Aí tá ali. Em uma viagem ao exterior, Juscelino Filho recebeu R$82 mil em diárias e passagens, mesmo com poucos compromissos oficiais na agenda. Vamos falar sobre isso em detalhes, né? Outro começa falando que, após ter que se explicar por usar o avião da FAB para ir a um leilão de cavalos de raça, o ministro das Comunicações, Juscelino, aparece envolvido em novos episódios de uso de recursos públicos de forma suspeita, do jeito que o PT gosta. Ele tá no partido errado. Devia sair do DEM não, né? União Brasil, e ir para o PT. A reportagem do Metrópolis cruzou o levantamento de gastos da União com diversas viagens do integrante do primeiro escalão do governo Lula e constatou que, além de embolsar diárias com esticadinhas em agendas, há inconsistências na prestação de contas no momento do recebimento dos valores de passagem nacionais e também internacionais. Natural de São Luís do Maranhão, Juscelino costuma comparecer a muitos compromissos no estado de origem. Muitos deles, inclusive, são marcados às sextas ou às segundas-feiras, para dar aquela esticada, né? Quando isso acontece, o ministro costuma dar aquela esticadinha, ficar no local por todo o fim de semana. Em ao menos 8 ocasiões isso aconteceu. Durante uma delas, o servidor embolsou R$ 2.786 por 4 diárias e meia, apesar de ter trabalhado apenas 2 dias. É o milagre da multiplicação, segundo a sua agenda oficial. À época, o ministro alegou que fizeram o lançamento errado no sistema, né, e que o dinheiro havia
havia sido devolvido. O modus operandi, contudo, se repetiu em outras ocasiões. Vale a pena ver de novo. Segundo consta na agenda do próprio ministro, esse prolongamento das viagens oficiais com direito à diária também aconteceu em São Paulo, quando ele recebeu R$3.000 por 4 diárias e meia, apesar de ter tido compromisso em apenas 2 dias. Né? Pague 2, leve 4,5. Lendário. Já em Portugal, Juscelino embolsou quase R$10.000 por 4 diárias, embora só conste uma reunião na agenda. Rapaz, temos que aprender, gente, a ser igual ao Juscelino. Aqui, por exemplo, está a questão de Portugal. O Metrópolis disponibilizou ali, em cima é o print das questões diárias, ó. Sequência do trecho, o primeiro, o segundo, número de diárias, 3,5, mais metade, dá 4 diárias no total. Aí tem ali, né, todos os custos de viagem, etc, que ele teria recebido aí 10 mil. 10 milzinho, né? Tá de boa. Mas continua. Vamos chegar até os 82. A mesma situação foi registrada na Espanha. Conforme consta no portal da Transparência, Juscelino deixou o Brasil em 24 de fevereiro e retornou apenas em 6 de março. Na agenda do ministro, entretanto, consta compromisso em apenas 3 dias. Nessa viagem, ele recebeu R$24.423,70 por 10 diárias. 10 diárias? Ué, o pessoal acha o quê? Que ele vai passear os outros 7 dias e quem que vai bancar? Quem que vai bancar? Ele tem direito a férias, não tem não? É injusto, gente. Pelo amor de Deus. Eu entendo. Foi assim, ó, eu garanto que ele deve ter ido no dia. E aí no primeiro dia que ele chegou tinha um evento. Aí você tem um evento depois, daqui a 4 dias. Aí você vê como são as coisas. Ó. O ministro Juscelino, para economizar o dinheiro do pagador de impostos, ao invés de pegar uma passagem para vir pro Brasil, para voltar 2 dias depois, falou, não, vou ficar aqui curtindo a vida doidado, que é mais barato. É mais barato curtir a vida do que voltar pro Brasil e voltar de novo. E a imprensa tá jogando pedra. A lenda, melhor ministro, nunca viu um uso de dinheiro público tão bem aplicado. 82 mil recebidos após viagem à China. Em abril, quando viajou acompanhado da comitiva do Lula, o ministro ficou fora do Brasil de 11 a 20 daquele mês. A viagem de Juscelino foi em veículo oficial do governo. Essa é engraçada. Durante a passagem pelo país, né, assinou memorando, fez e tudo mais. No dia 15, o chefe do Ministério das Comunicações embarcou de lá para Las Vegas. Aí você acha que a parte engraçada vai ser o quê? Ele foi lá jogar nos cassinos, é por causa disso? Lógico que não. Nosso ministro não faria uma coisa dessa. Chama a atenção uma inconsistência registrada, inclusive pelo portal da Transparência. O site mostra que, mesmo Juscelino estando milhares de quilômetros do Brasil, no dia 13, em voo comercial, alguém entrava no avião em Brasília, que fez escala em São Paulo e no dia seguinte pousou em Las Vegas. Tais bilhetes foram emitidos em nome de Juscelino, que estava na Ásia na mesma data. Ele estava em 2 locais. Como foi isso? Não sei. E também não quero saber. Pouco dinheiro, rapaz. No máximo gastou uma passagem. Mas como assim ele estava na Ásia e ao mesmo tempo estava voando do Brasil para Las Vegas? Eu não sei por que a imprensa quer saber sobre isso. Eu não sei qual é o problema. O Metrópolis conseguiu confirmar a presença dele no evento National Association Broadcaster Show 2023 apenas no dia 17, ocasião em que ele participou da Feira de Tecnologias Imersivas que estão sendo disponibilizadas por diferentes empresas. Ele deixou Las Vegas, dia 19, chegou a Brasília, dia 20. Somado à visita aos 2 países, o titular do Ministério das Comunicações recebeu R$ 12.851 a título de diárias e R$ 69.250,87 de passagens, totalizando R$ 82.103. Engraçado, né? Mas são dois. O cara, eu já sei, ele deve ter enviado a mala. Ele deve ter enviado a mala dele. Ele esqueceu o terno. E aí ele pediu, ó, comprar uma passagem do Brasil, né? Vocês colocam o meu terno lá, bota um boneco, sabe? Viu aquela mulher que casou com um boneco? Então, bota um boneco com o meu terno, bota lá no banco, que eu não gosto do meu terno na mala, porque é a massa, tem que chegar bonito pra representar o Brasil. Foi isso, certeza. Vestiu o terno dele no boneco, voltou no avião do Brasil, e ele mesmo foi lá recepcionar o boneco em Las Vegas.
chegar o terno bonito. Tem que apresentar o governo, pô. Já pensou chegar lá tudo lá igual um mulambo, com a roupa amassada, mal cheiroso? Parabéns, ministro. A imprensa está com o senhor, mas nós estamos aqui para levar a verdade. Por lei, toda autoridade pública que recebe diárias deve lançar seus compromissos em agenda. No entanto, no período da viagem ao exterior, de 11 a 20 de abril, consta apenas um trabalho. E já no último dia em Brasília. Porque Juscelino é um cristão, trabalhador da última hora? Antes tarde do que nunca? Eu não sei qual é o problema da imprensa com esse cara, bicho. Todo mês, e você vê, é fácil de você rebater trabalhador da última hora. Ah, ele só trabalhou no último dia. Exatamente. Porque os últimos serão os primeiros. Temos que fazer piada, né? Porque é o Brasil do Lula. É o Brasil do Lula. Esse cara tá no partido errado. O único erro do Juscelino é não estar no PT. Quando ele recebeu uma visita de cortesia, se reuniu com o presidente executivo da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Manuel Baigorre. Omitir atividades no Brasil e no exterior, financiadas com recursos públicos, dificulta a fiscalização por parte dos órgãos de controle. Ele jamais ia tentar dificultar a vida de ninguém. Ele é o Juscelino, ele é a lenda. Após a reportagem, entrar em contato com a assessoria do ministro, alguns campos da agenda de Juscelino, no mês passado, os que estavam vazios começaram a ser preenchidos, como pode ser visto na imagem abaixo. Está lá a imagem, né? Mostrando que ele está com a verdade debaixo do braço. Só que não para por aí. Não para por aí. Nosso ministro, ele tem um problema de sempre enviar o terno dele, sei lá, numa cadeira em separado. Oh, ele tá muito pesado. Vocês não viram aquele caso que a menina precisava de duas cadeiras? 6 horas de trabalho, R$ 5.200 no bolso. Seguindo o mesmo padrão, Juscelino foi para Belo Horizonte, no dia 21, para participar de um evento de experimento do Wi-Fi 6E, em uma viagem considerada urgente, que durou menos de 6 horas e custou R$ 5.277 aos cofres públicos, ou seja, do seu dinheiro que foi diretamente para a conta do ministro. De acordo com dados do portal Transparência e do Gabinete do Comandante da Aeronáutica, o político usou o veículo oficial da FAB, tanto para ir quanto para voltar, isso da capital mineira. No entanto, mesmo embarcando em uma aeronave da FAB, é apontada a compra de 2 passagens aéreas nos valores de R$ 2.490, R$ 2.488, além de diária no valor de R$ 299. Essa tá difícil, porque teve a passagem de volta, né? Bom, a ida ele mandou o terno dele, e na volta, já sei, Minas Gerais, pão de queijo. Ministro Juscelino comprou muita coisa, não podia vir no voo da FAB, militar falou, comida aqui não entra. Guloso, o povo ter que comprar agora a passagem para mandar o pão de queijo. Foi isso que aconteceu. A imprensa não quer apurar, quer criminalizar o cara que é o inocente. Meu Deus do céu. Uma situação semelhante foi verificada cerca de um mês antes, quando Juscelino voltava de São Paulo para Brasília, após compromisso com representantes do banco do BNDES. Segundo registros, no dia 16, às 9h25 da manhã, um avião da FAB saiu do aeroporto de Congonhas com ele dentro. Ele estava lá. Ainda assim, pelo mesmo dia e percurso, uma passagem de 1.535 foi emitida a nome de Juscelino. Em outra ocasião, o titular das comunicações saiu de Brasília, no dia 17, uma sexta-feira, em direção a São Luís do Maranhão, e ele voltou na segunda-feira, usando misteriosamente 2 passagens de volta, compradas em dias diferentes, em valores que somados ultrapassam 4.200. Ele comeu demais. Foi pro Maranhão, a avó de Juscelino fez um almoço daqueles, comeu, ficou igual uma bola. Aí na hora de entrar falou aí, ó, menino, ele já sabia disso. Pô, o moço da avó tava pesado, precisava de 2 cadeiras pra sentar. É isso que aconteceu. Eu não entendo por que a imprensa pega no pé desse cara. E aí agora vem o Nicolas. O Nicolas aí, outro maluco. Nicolas, não faça isso. Juscelino está com a gente. Melhor ministro do Brasil, ó. Deputado aciona PGR contra ministro de Lula por farra das viagens. Totalmente injusto. O Nicolas está errado. Não, Nicolas, desista. O Juscelino não tem jeito. Imagina, vocês criam um problema. Mês que vem não vai ter escândalo. Quer dizer, pode ser que tenha de outros, mas o Juscelino é certeza. São 7 meses seguidos deste cara aprontando e nada acontece. Nada. Mas nada mesmo. Ele pode fazer o que quiser. Fico me perguntando o que falta nesse país para esse cara ser demitido. O que é que o Juscelino tem
que não cai da cadeira. Que onda, viu? Esse é o Brasil. O Brasil da picanha, né? Do Brasil da Rede Globo, do Lula, do pai da democracia. O problema é Bolsonaro, né? Tu já pensou se tivesse um ministro desse, bicho? É aquela pergunta retórica, né? Já pensou se tivesse um ministro desse na era Bolsonaro? Mas vamos continuar, né? Deixando as brincadeiras para trás. Brincadeiras de mau gosto. Bolsonaro participou de outro evento. E nesse evento, ele se referiu sobre a sua inelegibilidade, utilizando o termo nebulosa, né? Nebuloso. A inelegibilidade foi nebulosa. E aí o UOL reporta o tema falando o seguinte: sem provas, Bolsonaro diz que se tornou inelegível de forma nebulosa. O que é que vocês acham? Sem provas. Sem provas. Ele se colocou na posição de perseguido. Sem provas também, com certeza. Ele ainda se referiu ao resultado, né? Como aqueles números. Até isso aqueles números. Ele tinha que falar o quê, velho? Não é aqueles, não. Aqueles. Aqueles era pra usar a linguagem neutra? Foi esse que é o erro? Era falar aqueles. Ou todos esses números. Essa é a imprensa. E por que eu quis trazer essa nota? Eu quero falar sobre a entrevista da Vitória Nuland, que é interessante por várias coisas. Ontem a gente comentou muito rápido, porque eu acho que o tema é relevante e já estava tendo um certo debate nas redes sociais, mas agora vamos olhar com calma as principais perguntas. Na verdade, vamos começar olhando o subtítulo. A manchete é o seguinte: esperamos que o Brasil influencie Maduro para permitir eleições livres. Tradução: estamos ordenando que o Celso Amorim resolva. Celso, resolva. Sempre assim, estamos mandando, né? Tá no pacote. A gente manda, vocês obedecem. Em entrevista exclusiva ao Globo. Tantos veículos, né? Gente, você acha que não? A Vitória não tá vindo, a Globo manda em que e-mail? Olha, Vitória, queremos muito entrevistar você, etc, tudo mais. Óbvio que isso aqui já é meio que pré-organizado, né? Faz parte do pacote da democracia, da forma como as coisas vão se desdobrando dentro do Brasil. E aqui também faz parte já da criação da meta, narrativa, até para a imprensa entender qual o papel dela em fomentar a democracia na América Latina. Que não é lutar por cobrar, expor, por exemplo, ó, o Maduro prendeu, né, a opositora. Qual o papel da imprensa? Esconder. Porque se a imprensa esconde, o Maduro não é um ditador, né? Não dá certo? Você acabou com a ditadura. Ó, ninguém tá sabendo que o Maduro prendeu. Ó, é só não contar pro resto do mundo. Mas enfim, vamos dar uma olhada. Como foi a reunião com o Celso Amorim? Conta aí, Vitória. Conta pra gente. Óbvio que ela não vai contar, né? Mas ela fala, eu diria que tivemos um dia muito bom. Nós realmente já fazemos tanto juntos, mas queremos fazer ainda mais. E particularmente trabalhamos juntos de perto em nível regional, mas queremos fazer mais no cenário global e acho que o Dilma quer fazer o mesmo. Eu trato de assuntos políticos, então posso cobrir o que estamos fazendo sobre Haiti, Venezuela, mas também falar sobre esforços para a questão lá na Europa, né? Os comunas também, todos esses assuntos. Queria ouvir um pouco sobre o que o Brasil está pensando, ou seja, e aí? De que lado vocês estão, né? Vamos aqui fazer a sabatina mais uma vez, ter certeza que vocês estão no caminho certo, quer saber o que o Lula está fazendo, principalmente nos bastidores. Vamos ter a primeira cúpula do BRICS em algum tempo, além do que fazemos em relação ao clima. Essas duas últimas, primeiro, vamos ter a cúpula do BRICS. Ela veio antes, para se certificar que se o Lula... Assim, o que é que o Lula vai aprontar, Celso? Ele vai falar o quê? Já avisa aí. Avisa aí, porque pra gente ver se vai deixar ou não ele fazer esse discurso maluco. O Celso Amorim deve ter dito, ó, ele vai ter que ir lá, ele vai ter que fazer algum tipo de ataque, ele vai ter que meio que atacar os Estados Unidos, o dólar. Aí a Vitória pergunta, mas por quê? Porque a gente tá numa situação ruim, o Lula está sofrendo muitos ataques da própria base, o PCO não está conseguindo mentir o suficiente, as pessoas estão percebendo que a máscara do Lula está caindo, que ele não está do lado da esquerda, que ele abandonou a Petrobras, que ele está do lado dos neoliberais, dos banqueiros, deixou o pobre de lado. Aí a Vitória falou, pô, então vamos ver, né? Aí agora vai dosar o discurso para ver até onde dá para criticar, para fingir que o Lula é oposição ao imperialismo. Pode anotar que isso vai acontecer, pode. E aí vai ter notinha que os Estados Unidos estão se sentindo incomodados e no fim vai ficar a mesma coisa.
E depois a parte que interessa a eles. A questão está fazendo em relação ao clima, agenda verde, e aí o Haddad vai apresentar o pacote dele, da transição ecológica, pacote verde, na verdade, são quase 100 propostas no total. Não é pouca coisa, não. O Lula está seguindo toda a agenda que foi ordenada. Eu estava estou escrevendo, na verdade, já, né? O Atlas de junho. E aí, eu estava lembrando de uma matéria que a gente trouxe, que em 1992, na Rio 92, uma das coisas que foi colocada no tabuleiro internacional naquela época era incentivar os países a trocarem títulos da dívida por ações voltadas ao meio ambiente. E o que é que o Lula já fez e vai começar agora no segundo semestre? Na verdade, foi anunciado em maio. Emitir títulos da dívida lastreados em critérios ESG, ou seja, para trocar em preservação do meio ambiente. O Lula está seguindo toda a agenda internacional do jeitinho que eles mandaram. Aí continua. Sobre a Venezuela, o Dilma participou junto com líderes dos países de uma reunião, né, etc. A senhora considera que a possibilidade de avanço? Esperamos que sim, foi muito bom, né? Na Europa, não apenas o regime de Maduro, mas políticos da oposição, né, trabalhando juntos, a oposição de mentirinha. Vê-los apoiados por líderes europeus, por líderes do hemisfério ocidental, com todos pressionando na mesma direção, que é chegar a uma eleição livre e justa. Justa é um termo meio subjetivo, né? Livre também. É só olhar o que aconteceu no Brasil. E é por isso que eu trouxe aquela nota do UOL. Vocês acham que o que aconteceu com o Bolsonaro é justo? Pro UOL foi justo. O UOL acha que o que Bolsonaro está falando é injusto. Bolsonaro que está sendo injusto e mentiroso ao falar o que ele disse. E vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa. Do mesmo jeito que a Globo desenterrou o Lula e falou: esse cara é inocente, é um democrata, não é um comunista, não é um cara de esquerda, é um moderado. Eles vão fazer com o Maduro. Mas pode anotar. A não ser que o Maduro arrepie demais, que não tenha como esconder. Lula foi criticado por declarações sobre a Venezuela, como chamar as críticas de narrativa e por dizer que o conceito de democracia é relativo. O que a senhora pensa sobre isso? Aí, obviamente, ela foge da pergunta. Obviamente que eu não vou falar pelo Dilma, vou entrar na cabeça dele. Mas ela tá perguntando o que você acha, né, Vitória Nuland? Eu duvido que o inglês das jornalistas da Globo tenha deixado espaço para um entendimento duplo. Mas tudo bem. Acho que é importante que Estados Unidos e Brasil estejam alinhados na pressão por uma eleição livre e justa. E é isso que queremos ver daqui para frente e que permitirá, esperamos, relações muito mais normais. O que ela quer? Voltar a fazer negócios. E, obviamente, se os Estados Unidos tiverem relações mais normais com a Venezuela, isso melhora a capacidade de todos trabalharem juntos no hemisfério, porque já estão trabalhando. A agenda é a mesma. E eu sempre digo, o Lula continua gostando do Foro de São Paulo? Adora. Meu Deus do céu. Deus no céu, Foro de São Paulo na terra. Mas acima do Foro de São Paulo, o Lula ainda tem um compromisso com o Partido Democrata. A própria esquerda falou: a Vitória Nuland veio aqui no Brasil cobrar pelos favores que foram feitos ao longo do ano passado. E aqui foi a pergunta que eu trouxe ontem. Eles questionando, né? Pô, o Financial Times soltou aquela nota, né? Que teve um empurrãozinho, né, de vocês para ter eleições justas no Brasil e livres. E ela falou assim: acho que fomos muito claros durante todo o pleito do ano passado que nós queríamos justiça. E a justiça aconteceu. Aconteceu, graças a Deus. O Lula foi eleito democraticamente daquele jeitinho. Então, pode esperar para ver. Todo mundo junto e misturado. Não é uma viagem aleatória. Não é. Essa senhora, por onde ela passa, dá confusão. Tanto que, escreva no Twitter, principalmente, que é fácil de achar, Vitória Nuland. Você vai ver que tem muito mais pessoas de esquerda falando da visita dela e criticando a visita dela do que pessoas na direita. Mas muito mais. Até o Brasil 247 fez várias reportagens sobre esse tema em específico. Mas vamos continuar. Hoje vai ter eleição na Espanha. É um evento interessante, porque não acho que ela vai influenciar no Brasil no futuro, etc, tudo mais, mas eu acho que é um bom termômetro para a direita a nível internacional. E eu digo isso por quê? Vamos dar uma olhada em algumas notícias. O Estadão fala assim, ó: como as eleições na Espanha podem influenciar no xadrez político da Europa.
As eleições espanholas serão neste domingo, né? O país ferve com a temperatura do pleito, uma campanha marcada por teorias conspiratórias, fake news. Joga-se não apenas o destino de um país, mas também é um lance fundamental para o xadrez político do continente. É preciso olhar para a situação da União Europeia como um todo, ainda mais quando pensamos nas eleições do Parlamento Europeu no ano que vem. E essa nota do Estadão, ela sai escrevendo mais algumas coisas que eu não coloquei aqui, falando de alguns cenários que podem acontecer, e eles colocam o cenário mais provável até então, é o partido tipo PSDB vencer, ter maioria, mas ele não conseguir a maioria sozinho. E ele precisa trazer o Vox, que é o partido da ultradireita. Fica na dúvida, né? Eu não sei se é... Ah não, se bem que também colocou ultradireita, né? Também colocou ultradireita. Não colocou extrema-direita dessa vez. Então, na Espanha não tem extrema, tem ultra-direita. Então, o cenário mais provável é que o PP vença e precisa chamar o Vox para governar. E eles estão, assim, muito preocupados. A outra Folha de São Paulo é muito mais completa. Por isso que eu fiz questão de trazer. Mas bem trouxe do Estadão para vocês verem que é um tema que está sendo comentado pelos mais diversos veículos de imprensa. No Brasil é a mesma... Olha o que o Estadão falou sobre a eleição na Espanha. Marcada por fake news, mentiras, conspiração, etc. Tudo mais. O que é que vocês acham que foi noticiado nos jornais internacionais sobre as eleições brasileiras no que diz respeito à ultradireita brasileira, né? Sei lá, extrema-direita brasileira. A turma de Bolsonaro. É o mesmo padrão. O consórcio é um só no mundo inteiro. Aí vem a Folha. Eleições na Espanha abrem caminho para a chegada da ultradireita ao poder. Lidando nas pesquisas, o Partido Popular precisaria do Vox para formar a maioria no parlamento e a indicar o primeiro-ministro. Este domingo pode ser decisivo para que a Espanha se inscreva na onda conservadora que vem varrendo o continente europeu nos últimos anos. A direita vem numa crescente. Ano após ano, com todos os problemas, com tudo que o establishment, o consórcio, a mídia, todo mundo está fazendo, a direita continua crescendo. E isso é bom. Desde 2019, o país é liderado pelo PSOE, é um partido de extrema esquerda, não tem como negar isso daí. Aí cita várias coisas que eles fizeram, inclusive o nome da pauta identitária, mas deixa lá. Já o Vox, que é o partido da direita, por sua vez, é acusado de negar o machismo. O machismo não existe, segundo ele, né? Alberto Feijó, presidente do PP, que seria o partido de centro-direita, está à frente das pesquisas para o cargo de primeiro-ministro, mas não poupa críticas ao partido de ultradireita. Ao mesmo tempo, sua legenda não teve escrúpulos ao se juntar a ele para ganhar maioria em 4 comunidades autônomas e diversos municípios, nos quais venceu as eleições regionais ocorridas no final de maio. Ninguém quer governar ao lado do Vox, nem o PP, diz a Folha o professor de Teoria Social e Política Jesus Gamero Rus, da Universidade Carlos III. Aí vem a pergunta, né? Onde que a Folha achou este especialista? Teoria social. Qual a chance desse cidadão ser de extrema esquerda? Qual a chance? O papel do Feijó é dizer que não quer dividir o governo. Muitos eleitores do PP não aceitam o Vox, mas são discursos eleitorais. Se o PP vencer as eleições, sem dúvida, haverá algum governo de direita ou ultradireita na Espanha. O Vox nasceu há 10 anos, fundado por egressos do PP, insatisfeitos com o conservadorismo relativo de seu partido de origem. Sua criação remete quando a Espanha era um país bipartidarista. Como nos Estados Unidos, né, PP e PSOE se alternaram no poder por décadas, até que por volta de 2010 os nanicos começaram a ganhar força. Esse cenário parece o Brasil para vocês? 2 partidos se alternando, né, uma falsa oposição, teatro das tesouras. E aí, em meados de 2010, né, 2013, junho de 2013, né, quem sabe, os nanicos começaram a crescer. E aí que vem um ponto que eu sempre gosto de repetir, que é o legado de Bolsonaro. É muito além do que Bolsonaro fez enquanto presidente. As pessoas ficam jogando para não combater os inimigos. Como se fosse assim, como se tudo dependesse só dele. Como se fosse só um estalar de dedos. Tudo foi... Não,
Ele não fez isso, ele não fez aquilo outro, ele não fez aquilo outro, ele não fez... É tudo muito fácil. Agora, olhar os acertos, ninguém quer olhar. E isso é uma coisa, eu não gosto de generalizar, mas grande parte do tempo o brasileiro é assim. Grande parte do tempo o brasileiro, ele... Tirando a Ayrton Senna e o Pelé, se bem que o Pelé ainda tem uma galera que fala que o Maradona foi melhor. Mas tirando a Ayrton Senna, tá difícil ter um brasileiro que é unanimidade, viu? É difícil. As únicas críticas... Não tem crítica. O pessoal fala assim, não, às vezes eu prefiro o Piquet, o Fittipaldi, mas criticar todo mundo gosta dele. Mas o Brasil realmente tem isso. É olhar para algumas de suas figuras e só exaltar os defeitos. Eu vi ontem algumas pessoas comentando sobre um assunto, né? Aí no meio desse debate apareceu sei lá, um perfil devia ter uns 10 seguidores. Qualquer uma pessoa comum. Um João da vida. E ele fala assim, ó. Sabe qual foi a grande questão? Vocês estão falando isso daí de eleição, etc, tudo mais, tá? Não sei se vocês estão falando do Lava Jato. O mesmo establishment que criou esse sentimento anti-PT... lembra a discussão sobre imprensa, né? A força da imprensa. O cara falou, rapaz, a mesma imprensa que tem força e convenceu a população, eles viram que o PT não dava mais. E eles começaram a campanha anti-PT. E começaram a mostrar a verdade do PT para a sociedade. E aí gerou essa onda anti-PT no Brasil. Antipetista. Só que o que eles não contavam é que nesse percurso ia aparecer Bolsonaro. E ia se colocar e falar, eu estou encabeçando o movimento antipetista. E a energia foi canalizada ali. Então, o que a Espanha está vivendo hoje, na esperança de quem sabe, mas quem sabe mesmo, né, eles vão conseguir ter uma coalizão, o Brasil já emplacou um presidente da República. Já despertou grande parte da população. E o Brasil, vocês vão querer me falar que é um país onde as pessoas têm os mesmos acessos que os espanhóis têm? Eu digo acesso de seguinte, imagina a quantidade de informação, a facilidade no estudo, de ingressar na faculdade, de ter um curso técnico, de ter um poder aquisitivo para poder se preocupar mais com o país do que se preocupar, por exemplo, em colocar comida no prato. Olha a quantidade de brasileiros que eu não sei como tem tempo de acompanhar o que se passa no país. Porque o cara acorda de manhã, tipo, às 6 horas, para pegar 1h30 de transporte, para chegar no trabalho, trabalhar igual um condenado. Não tem hora de almoço, mas ele continua no trabalho, que não dá pra voltar para casa, para depois pegar uma condição, chegar em casa umas 7, 8 horas da noite, tá cansado, tem que ver família, etc. Fazer um extra, porque ele quer uma progressão e ainda tá tentando acompanhar o que se passa no país. Então, olha o salto que o Brasil deu em pouquíssimos anos. A situação tá ruim, tá? Mas não tem como você tapar o sol com a peneira, não tem como você olhar para a realidade do Brasil e falar, com todos os problemas que o Brasil tem, a direita não foi para lugar nenhum. Nada adiantou, é tudo, sabe, nada vai para lugar nenhum, tá tudo perdido, não tem mais jeito, é o fim, etc, tudo mais. Eu acho que é negar a realidade. Eu acho, com todos os problemas. Ele diz, mas não vai ter mais eleição, não vai ter mais isso. Eu acho que não. Cada dia que passa, eu acho que mais e mais pessoas estão despertando. E aí, nesse contexto, surgiu lá o Vox, aquele discurso maluco, né? Partido ditador, etc. Seus membros lutam contra pautas ligadas à família, ligadas à vida. Não acho que são anti-imigração, mas sim são soberanistas e estão preocupados com, sei lá, uma imigração desenfreada, né? Sem um plano de imigração. E festejam as cores da bandeira espanhola, assim como sua cultura mais tradicional. Kim, de onde foi que você tirou a sua afirmação que diversas vezes você disse que em diversos locais do mundo estão eclodindo movimentos de direita focados em resgatar a tradição, resgatar os valores da pátria, o patriotismo? Olha só, né? Eu tô falando para vocês, qualquer observador com o mínimo interesse de acompanhar o que está acontecendo em outros países consegue ver que isso aqui é um movimento que está se repetindo em todos os locais. E por isso que eu digo para vocês, no Brasil, a direita tem que voltar com isso daqui. É o que o Bolsonaro faz sem ninguém avisar para ele, né? Desde quando o Bolsonaro fala a importância do Brasil, o Brasil acima de tudo, amor à pátria, despertar isso no coração das pessoas, o patriotismo, as pessoas voltarem para as ruas no 7 de setembro. E ainda falando dessa questão da Espanha, mas já em outro contexto, para falar também de Brasil, essa aqui é bem rapidinha.
Porque a esquerda pode perder eleição na Espanha, mesmo com a economia crescendo mais que a França e a Alemanha. Essa matéria se aplica à economia do Lula, que a Globo quer te falar que tá indo bem. Se você assiste a Rede Globo, o Brasil é a Suíça, Suíça do Sul. Carros voadores. É a forma que a Globo conta o estado da economia brasileira. Aí você vai dar uma olhada, pra você entender a matéria. Se pediram ao espanhol que avalie a situação econômica do país, certamente ele vai dizer que a economia vai mal, apesar dos indicadores mostrarem o contrário. Quais indicadores que mostram o contrário? Com o PIB em alta e inflação e desemprego em baixa, os institutos especialistas, consultados pela BBC News Mundo, avaliam de forma positiva a situação da Espanha. Por que o povo está tão triste? No entanto, em recente pesquisa, 43,1% dos cidadãos qualificaram a situação econômica geral como ruim e 13,8% como muito ruim. Aí os especialistas da BBC falam assim, cada um vê o que lhe convém. Será? Que realmente é, A turma da esquerda adora fazer isso. Aí logo após, olha o que eles dizem. Enquanto um fala em PIB global, outro fala em PIB per capita. Isso faz parte do jogo, e realmente faz. A esquerda na Espanha tá falando do PIB como um todo. O país tá mais rico, tá? E o pobre? E a classe média? Porque o rico tá muito rico. Mas e o pobre e a classe média? O emprego diminuiu, mas e a renda? Em comparação, inclusive, com a inflação. E o poder de compra? É isso que eles não querem analisar. Veja como é, o consórcio. Você pode ter um crescimento concentrado em algumas parcelas da população, então nem todos podem se beneficiar desse crescimento. Os dados de emprego e parte da política fiscal me fazem pensar que, de maneira geral, a situação não é tão negativa quanto percebida pela população. Não é? Tem certeza? Política fiscal, a gente está discutindo agora, reforma tributária. Não, melhora. Como é que faz melhora? Não, o setor de serviço fechou inúmeras empresas pequenas, a indústria teve um crescimento, e aí quando você olha o PIB final, tá bom. Mas e para a população? Isso foi bom, isso foi ruim? E antes de ler essa nota, eu tinha visto um tweet que eu acho que se encaixa perfeitamente, e agora a gente começa a trazer as coisas para o Brasil. Aula do dia. Pequenas e médias empresas estão sendo destruídas no Brasil. A fatia ficará maior para os grandes, com acesso a capital e lobby político. Por isso, a bolsa sobe. Será que é um cenário similar à Espanha? Será que na Espanha as pessoas estão conseguindo comprar uma casa? No Brasil, comprar uma casa já é coisa assim, meu Deus, É história pra família. Você contar pra família, todo mundo se orgulhar. O que devia ser algo normal. Porque lá atrás, na área de nossos avós, por pior que fosse, todo mundo tinha uma casinha. Por pior que fosse, todo mundo tinha uma casinha. Casinha básica. Tem que ter uma casa, tem que ter um teto. Porque quando tudo é errado, você sabe, não, tem um telhado. Deu tudo errado, mas eu vou lá, tem um telhado pra eu botar minha cabeça, dormir e tentar de novo. Pra mim e pra minha família. Essa é a importância da casa. E hoje? Hoje no Brasil a pessoa já tá normal não ter uma casa mais. Normalizou isso, porque a gente já tá no estágio avançado de degradação da sociedade. Mas não na Espanha. Esse debate, ele tá crescendo muito na Austrália. Eu acho que a Austrália hoje deve estar na situação do Brasil em relação ao mercado imobiliário, o que devia ser o brasileiro no início, no final dos anos 90, que muita gente tinha uma casa, mas o australiano novo hoje, muito tá falando, cara, eu tô convicto que eu não vou conseguir comprar uma casa. Preços exorbitantes, assim, vocês não vão... É absurdo. Porque não tem aquele assim, tem um subúrbio ali mais barato. Não tem essa opção. Mas tudo bem. Falando de política fiscal. Reforma tributária. Imposto do pecado com superpoderes preocupa prestadores de serviços essenciais. Imposto do pecado? Imposto do pecado é um problema? Então Bolsonaro não estava errado. Dessa vez não precisou passar um ano para Bolsonaro provar que ele estava certo. Quantas e quantas vezes Bolsonaro não falou sobre isso? O imposto seletivo proposto pela reforma tributária tem movimentado tributaristas e entidades empresariais pelo risco de encarecer serviços hoje considerados essenciais, como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, os quais, além de atender o consumidor final, também são insumos em outras cadeias produtivas.
A gente tinha comentado algo nessa linha, só que essa nota traz novas informações, ainda mais preocupantes. O novo imposto a ser cobrado além do IVA, olha só, tem o IVA, né? Deve ser uns 30%. Além do IVA, tem o imposto do pecado, que vai unificar todos os tributos, etc. É o famoso imposto do pecado. Hoje, itens como bebida, cigarro, já tem a tributação adicional. Mas eles querem criar agora um imposto novo. Isso não é estranho? Já tem sobretaxa para os produtos que fazem mal. Então, para que o novo imposto se já tem? Opa, pegadinha do Lula e do Haddad. Mas a expectativa é que a lista de itens sobretaxados possa aumentar e vai. E vai. No caso de energia elétrica, há temor de que a geração seja considerada danosa ao meio ambiente e, por isso, possível de ser taxada pelo seletivo. Aí você fala assim, energia elétrica? É porque na cabeça do brasileiro, no primeiro momento, vem hidrelétrica. Só que o Brasil também tem termoelétrica, queima carvão, diesel, etc, tudo mais. Aí você fala, não, pô, beleza, né? Você tá fazendo um queima, vai ter gases, né? Aí vai ter a taxa. Só que até as hidrelétricas também vão ter que pagar. Aí você fala, não é possível? Não é possível? Por que a hidrelétrica, qual o mal que ela faz? O Estadão te explica. Até mesmo as hidrelétricas majoritárias no nosso sistema poderiam ser consideradas prejudiciais devido à construção dos reservatórios, que impactam a fauna e a flora. E em relação aos combustíveis fósseis, o receio também está ligado à questão ambiental, uma vez que a queima produz os gases. As hidrelétricas, eles ainda podem alegar os impactos da manutenção. E ele bota a taxa menor. Mas tem a manutenção, precisa de algumas coisas, né? Lubrificar os motores, faz isso, faz aquilo, tem peças mecânicas. E aí, isso também agride o meio ambiente. Então perceba como a gente está diante de um impasse que está mais do que claro que existe uma maldade para prejudicar a população. Isso aqui não tem nada a ver com ajudar o Brasil. Nada. O texto da reforma tributária, aprovado na Câmara, estabelece que o imposto seletivo será responsabilidade do governo federal, ou seja, do Lula. E assim como funciona o IPI, né, que também tem caráter regulatório, poderá ter a alíquota alterada a qualquer momento por iniciativa da União, ou seja, do Lula. O Lula quer mudar, ele vai mudar, sem a necessidade de aval do Congresso. Tem coisa melhor do que isso? Mais autoritária do que isso para um governo do PT que precisa arrecadar imposto e adora taxar imposto no povo? Ele também não precisará esperar até o ano seguinte para começar a valer, que é o princípio da anterioridade. Esse mês arrecadou pouco? Aumenta o imposto para aumentar no próximo e as contas fecharem. Vocês acham que o PT não vai fazer isso? Vocês acham? Então, vocês têm que acordar, né? Sair de Nárnia. A regulação desse imposto está prevista para a lei complementar, com a menção explícita a bens e serviços passíveis de sobretaxa. No entanto, uma redação incluída na PEC deixou alguns setores preocupados. Olha a brecha, pois, segundo tributaristas, viraram candidatos a entrar para o seletivo, principalmente em momentos em que houver necessidade de elevar a arrecadação, que faltar dinheiro para o Lula gastar, energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis, minerais. Em nova redação no artigo 155, afirma que esses bens e serviços não serão taxados por nenhum outro imposto, à exceção do IBS e do imposto seletivo, imposto do pecado. Abre aspas. Essas atividades permitem uma arrecadação muito alta do governo. Telecomunicações e energia, por exemplo, são consumidos por todos. Então, esses setores sabem que serão alvos fáceis. Explica Luiz Roberto Peroba, sócio da tributária do Pinheiro Neto Advogados. O IP originalmente tinha essa finalidade regulatória, mas com o passar do tempo isso foi se desvirtuando. E não para por aí. Mas o imposto do pecado não está provocando debate apenas pelo risco de sobretaxa nestes setores. A gente já trouxe informações extras, porque a gente comentou anteontem sobre a questão da energia elétrica, comentamos ontem sobre a questão da gasolina, comentamos agora isso daí e essa é nova. Essa é nova.
Eita, parece que desvirtuaram mais uma vez o imposto do pecado. Agora parece que nem tem nada a ver com saúde e meio ambiente. Por quê? O advogado Gustavo Brigagão, do escritório Brigagão Duque Estrada, afirma que no capítulo inserido na Zona Franca de Manaus, ou seja, mais um jabutizinho, mais uma brecha, o texto da reforma tributária também previu que o imposto do pecado possa ser usado para manter o diferencial de tributação para as empresas instaladas na região. Você entendeu? Calma. Neste caso, o imposto do pecado seria aplicado sobre concorrentes da Zona Franca de Manaus, fabricados em outras regiões do país, como motos, refrigerantes. O artigo 92B afirma que serão utilizados individual ou cumulativamente, ou seja, imposto sobre imposto, instrumentos fiscais, econômicos ou financeiros, inclusive a incidência do imposto seletivo, imposto do pecado, para manter o tratamento favorecido às empresas instaladas na região. Eu vou te explicar de forma muito simples. A redação do imposto do pecado é: vamos taxar o que faz mal para a saúde e o meio ambiente. O que o cara está falando é o seguinte, ó, por causa desse artigo 92B, da parte da Zona Franca de Manaus, é como se o texto novo do imposto do pecado fosse assim, ó, vamos colocar mais imposto no que fizer mal à saúde, no que fizer mal ao meio ambiente e o que possa atrapalhar a Zona Franca de Manaus. Chupa essa pinha. Meu Deus, eu não acredito que o Lula fez isso. Quem poderia imaginar, hein? Rapaz, Bolsonaro estava certo. E os especialistas, né? Os especialistas. Ainda tinha uma turma na direita, né? Os defensores. A direita Valdemariana. A direita Valdemariana tá ainda tentando passar um pano pra reforma, viu? Vocês estão demais, viu, gente? Calma, deixa de torcida. Eu prefiro seguir Bolsonaro, viu? O índice de acerto do véio é grande. É alto. Não aposte contra Bolsonaro. Isso é uma regra clara do pôquer da política brasileira. Mas enfim, a menos que você considere uma externalidade negativa ao meio ambiente, industrializar, comercializar ou importar um bem fora da Zona Franca, essa aplicação do seletivo não faz sentido. Ô, coitadinho, o advogado acabou de descobrir que o PT faz coisas que não têm sentido. Ai, como o brasileiro é inocente. Essa aplicação do imposto do pecado, do ponto de vista técnico, é totalmente inadequada. Foi uma escolha política. Faz o L, chora, irmão. A previsão foi o pleito da bancada do Amazonas. E qual o problema disso? Que o relator no Senado da PEC da reforma tributária é o Eduardo Braga, que é do Amazonas, e o próprio Estadão diz que dificilmente, né, ele vai modificar essa situação, né? Porque ele não vai querer deixar de ajudar o estado dele. Por isso que eu sigo falando, precisa mudar a redação urgentemente do imposto do pecado. Coloquei lá atrás, aos meus olhos. Eu não sou um tributarista, mas eu entendo um pouco de política, um pouco de maldade. E eu conheço o PT à esquerda. Acho que tem que mudar ali o imposto 43, que é questão de subsídios, financiamentos. Inciso 8º do 53, que é o imposto do pecado em si, e eu acho que nem me mudar a questão do IPVA verde, que tá ali impacto ambiental. Mas estamos aí, né? Governo do PT. Pegando aqui que falamos de meio ambiente, olha essa nota, eu vi passando no Twitter, 2007. Cientistas alertam que banco de gelo do Ártico vai desaparecer até 2023, ou seja, é contagem regressiva. Faltam alguns meses aí, né, pra gente ver se é fake news ou se era alarmismo mentiroso da imprensa para avançar com uma determinada agenda. Continuando. IBAMA fará análise sem pressa do da Petrobras sobre a forra do Amazonas. Olha a boa vontade do Lula para gerar riquezas no Brasil. Essa daqui, pessoal, é a notícia. Essa machuca a esquerda. Na hora que você pega o seu conhecido de esquerda, não adianta você querer falar para ele que o Lula aprontou na época do petrolão. Não adianta, ele não vai acreditar. Agora, se você pega e fala assim, se dá com o lugar e fala assim, rapaz, irmão, o Lula virou realmente o cachorrinho do Biden, viu? Que piada, né? Nossa, você pode usar um palavrão se você quiser, né? Do imperialismo. Nossa, tá rodando a bolsinha pro imperialismo. Pode falar assim, ele vai ficar louco.
Aí depois você fala, ih, rapaz, Lula aí, né, só trabalhando pra banqueiro, Petrobras que é bom, cadê, pô? Vocês aí que falaram de nacional desenvolvimentismo, cadê, pô? Vocês não falam da Marina? Tá comendo na mão da Marina? Porque o Lula não vai lá, porque resolve? Cadê? Vamos explorar o Brasil. Cadê o petróleo não é nosso? O cara fica maluco. Fica maluco. Pega um cara pela mão e faz esse teste. Então, ali, caso 2 meses depois da Petrobras apresentar um novo pedido para explorar a foz do petróleo lá no Amazonas, explorar petróleo na foz do Amazonas, o IBAMA diz que a intenção é analisar sem pressa. A justificativa é evitar qualquer decisão que possa trazer riscos ambientais, né? O Brasil não tem pressa, a população na situação de pobreza não tem pressa, investimentos não nada disso tem pressa, né? O IBAMA do careca cabeludo e da Marina não está com pressa. Aí, vejam qual é o padrão da esquerda, né? O que eles estão tentando fazer? O PSOL é a Globo News da esquerda. A função do PSOL é criar um cenário de desinformação não para a direita, para a própria esquerda. Eles têm que blindar o Lula. Para aquela esquerda mais radical, mais raiz, falar, não, pô, o Lula é nosso. O Lula está sendo sabotado, mas ele continua do nosso lado. Você tem que criar essa mentira. Esse é o papel do PSOL hoje na esquerda. Aí tá ali, ó. Essa fala foi do Rui Costa Pimenta na entrevista pro Brasil 247. É uma loucura não explorar o petróleo na margem equatorial. É um absurdo. Sim, é um absurdo, eu concordo. O primeiro motivo para explorar é que todo mundo está explorando. Concordo também. Ou seja, se teria um problema ecológico tão grande assim, já tem, pois está sendo explorado. Concordo. Mas também o problema não é grande assim. O problema é muito, muito inferior ao que estão pintando. Também concordo. A Petrobras é uma empresa que tem muito mais responsabilidade com o Brasil do que muita empresa estrangeira já teve em várias partes do mundo, como as petroleiras americanas, inglesas, francesas e tal. O Brasil domina a tecnologia e sabe fazer a perfuração em alto mar. Concordo com tudo. O único argumento que sobrou é que as correntes ali são muito fortes e podiam levar embora o equipamento, mas tudo isso daí a Petrobras tem questão de garantir. Tá. E o Lula, hein? E a Marina? E o IBAMA? Cadê? Eu até comentei nesse programa seu camaradas. Fazer uma crítica sem culpado é crítica para inglês ver, né? Ou aponta o dedo e aponta os culpados para a população e a esquerda poder cobrar. Vai cobrar quem? Rui Costa Pimenta não negue conhecimento das pessoas. Pessoal, bem que eles precisam cobrar para resolver essa situação. Isso a esquerda não faz, né? Não pode. Tem que blindar o Lula. Por outro lado, veja outros setores dentro da própria esquerda. É isso daqui que o PCO precisa abafar. Esse é o papel do PCO. Tentar abafar esse tipo de comentário para não ter ressonância. Tá lá o Jean Paul Prats e o Aloysio Mercadante. Lá, né? Feliz da vida, BNDES, junto com os americanos, imperialistas. A Gringa Basílica também de esquerda fala, ó. Festa em Washington e LDN nos headquarters da Exxon, BP, Shell, os democratas conseguiram transformar a Petrobras, que tem um potencial de ser uma top 10 petrolíferas do mundo, numa empresa de cataventos, enquanto eles sugam o nosso pré-sal. Podem descarbonizar o meu voto. Tá falando, né? Vamos lá, energia verde, eólicas. E tá aí falando, isso é uma piada, vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. E não dá tempo de comentar mais alguma coisa que gerou alguns burburinhos. Essa daqui, a gente vai voltar a falar do PCO. Ele se super... Flávio Dino Tucano. Mas primeiro aqui, ó. Dino diz que endurecer penas mira perigosíssimo ismo do século XXI. Não vou nem continuar, né? Esse cara, ele realmente não bate bem da cabeça. Aí... O Flávio tá muito preocupado, né? Com o Estado democrático de direito. Será que o Flávio Dino vai falar alguma coisa dessa nota? Óbvio que não, né? No máximo ele vai perguntar onde eu posso comprar esse livro. Jovem, é um adolescente não binário, um pouco zero à esquerda, tira a vida do presidente negacionista e chulo de extrema direita que esteve à frente do país nos últimos 4 anos. É essa a premissa de... Olha o nome, né? Novo livro do Santiago Nazarian, presta a ser publicado pela Companhia das Letras. Isso aqui não é ódio? Isso aqui não é discurso de ódio? Não. Isso aqui é a defesa da democracia.
É complicado, né? Complicado. Vamos continuar. Proposta do Dilma para endurecer crimes contra a democracia gera dúvidas. Olhem a manchete. Proposta de quem? De Lula. É de Lula. Lula é o presidente. Isso não está acontecendo sem a anuência dele. É a proposta de Lula. Isso tem que ficar claro. Você não entendeu porque eu estou batendo nessa tecla. Aí tá ali, né? Rafael Scalcon, que é professora da FGV Direito, advogada criminalista, critica muitas coisas, falando o seguinte, ó. O sistema prisional brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Então, a fixação de pena máxima de 40 anos, por mais grave que seja o crime, recebe haver uma desproporção com os demais crimes do Código Penal e com a realidade prisional. Outro jurista, Alexandre Vanderlich, professor de Direito Penal e autor do livro Crime Político, Segurança e Ismo, as propostas de mudança são desnecessárias e há excesso de pena de até 40 anos de prisão. Essas inovações punitivistas representam um retrocesso, típica de uma situação de emergência, né? Deve ser realmente um estado de exceção, sendo devida reflexão para atendimento de certos clamores sexuais. Não, né? Uma agenda política. É isso que está acontecendo. Aí, volta a ele. A Miriam Leitão da esquerda. Rui Costa Pimenta. É um problema político sério. Achar que todo mundo, com exceção de você mesmo, é um completo idiota. Qual bolsonarista vai virar petista devido à política reacionária do pacote? Esse questionamento é importante. Eu só não sei porque é uma política reacionária, né? Por exemplo, porque é de esquerda, extrema esquerda. Olha só, né? Já tá... Ó, o Rui Costa Pimenta já tá dando ares de um pacote direitista. A única coisa verdadeira nesta matéria é que o pacote é efetivamente a cara de Jair Messias. Pronto. Já tá colando em Bolsonaro. É o pacote de Bolsonaro. É a Miriam Leitão da direita, da esquerda. Não que a Miriam Leitão não seja de esquerda, né? Assim, a Miriam Leitão é do mainstream. Tem classe, né? Ganha muito bem. Aqui é os perrapados. Série B do Brasileirão. Basta se perguntar quantos direitistas a Dilma Rousseff ganhou com a lei anti-bababá e com a escolha de Joaquim Levy para o ministério. Aumento de penas, cassação de direitos, crimes políticos, crimes subjetivos, todo o programa infernal dos ismos para o terreno penal está contido neste pacote. É porque é exatamente o que a esquerda faz e sempre fez. Que o pacote tem que ser rejeitado por toda a esquerda, não pode haver nenhuma dúvida. Os militantes do PT devem se pronunciar. Mas tem que criticar quem? O Lula? Será que é o pacote do Lula? Porque a Folha de São Paulo chocar que é do Lula. Em termos de relação de forças, o pacote fortalece o bolsonarismo, dá razão às teses repressivas e mostra que a esquerda só sabe mesmo imitar a direita nesse terreno. Tá vendo? É um pacote de direita. Menos mal ele assume, né, que é perseguição. O pior de tudo é que os próprios bolsonaristas vão acusar Lula de repressor e ditador e vão ganhar também no terreno da propaganda, procurando se passar por grandes democratas e vão se dar bem aí. Então não somos, né? Nós que somos ditadores. O Lula vem com esse pacote e o errado é a direita. Aí agora vem. Esse pacote só poderia mesmo sair da cabeça de mula do Tucano. Tucano quem? Flávio Dino. Pronto. É uma derrota total. Tucano, o Tucano Flávio Dino. Tucano, daquele tamanho. Rapaz, se fosse o Alckmin, até ia. O Tucano Flávio Dino, que recentemente trocou de partido e antes estava no Partido Comunista do Brasil. Tá de brincadeira, né, Rui Costa? Aí, os garotos dele. Aqui é a Série C, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha aqui o título, né? O título não é a legenda aqui do vídeo. O pacote bolsonarista de Flávio Dino. Não sabendo como lidar com o tema, colocaram já na conta de Bolsonaro. Sinal que o pacote é ruim, né? Sinal que esse pacote aí... Sinal que se encaixa no que eu falei com vocês, que eu falei o quê? Nos últimos, acho que 2 dias. Eu falei, ó, pessoal... A coisa no Brasil tá ruim? Não, tá horrível. Talvez horrível. Se tivesse horrível, tava bom. Está pior do que horrível. Mas são nesses momentos que as coisas estão horríveis
que eventos absurdos acontecem e a gente pode mostrar para as pessoas que ainda estão adormecidas o que é o PT, o que é o Lula. Essa é a esquerda. Eles mentem descaradamente. Gente do céu, como políticos com histórico de uma luta intensa na esquerda, que estão na esquerda há mais de 30 anos, como esses caras podem apresentar um projeto e você falar que esse é o projeto bolsonarista? Um projeto contra os bolsonaristas? Isso daqui é um nível de dissonância cognitiva que isso aqui não é errado, isso aqui não é burrice, isso aqui é proposital. O papel do pessoal, não é uma porcaria, do pessoal é desinformar a esquerda para fingir que o Lula não tá do lado deles, que o Lula tá sendo traído. E aí, para encerrar o vídeo com essa daqui, tinha mais algumas coisas? Deixa eu ver o que tinha por aqui. Depois eu comento isso daqui, porque quero ter um tempo mais de explicação, e depois tu não vai da Gleisi Hoffmann. Mas, como eu falei para vocês, tem algumas coisas que eu não acho que são coincidência. Não tem como ser coincidência. Mas o Brasil perdeu a coincidência, mesmo assim. Então vamos deixar na coincidência. Folha de São Paulo e Globo, os dois maiores jornais do país. Isso em termos de volume, tamanho, história, etc. Tudo mais. Não é porque são melhores. Mas tamanho, representatividade. Holofote leva a riscos. A corte lá de cima e expõe entraves para controlar ministros. A atuação pública de magistrados fora do processo provoca desgaste e regulação enfrenta desafios. Isso foi ontem, 11h15 da noite. E hoje, às 4 horas da manhã, os maganos precisam acabar com as farofas. Palestras e participações em congressos no exterior, como fez Solano, são ridículas e têm aspecto tóxico. Não é aleatório. Não é aleatório. A temperatura está muito alta no Brasil. Muito alta. E as pessoas, eu acho que estão percebendo. E acho que a imprensa também está percebendo que as pessoas estão percebendo e falam, cara, é preciso dar uma acalmada. E é por isso que eu falo para vocês, por pior que as coisas estejam, não deixem se levar pela emoção, não ajam com o fígado. Isso aqui depois eu comento calma também. PT brigando. Não ajam com o fígado. É na manha, mostra. Não percam a desenvoltura, não percam a compostura, não xingue ninguém, isso não resolve, não adianta. Olha a preocupação do Rui Costa Pimenta. Converter pessoas de direita para a esquerda. A nossa preocupação, eu acho que deve ser a mesma. Eu acho que, na verdade, essa já é a preocupação. O que às vezes não ocorre é a atuação. Eu acho que, às vezes, a atuação ela não traz o resultado esperado. Eu vejo muitas vezes que reage de forma muito enérgica. Mas ele vai, né? Vai pela beiradinha. Eu falo, brincando de forma verdadeira, que a direita deveria ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não é um livro de manipulação, não. O cara fala coisas óbvias, mas que você fala assim, bicho, eu nunca tinha parado pra perceber isso. Nunca tinha parado. Vou dar um exemplo. Decore o nome das pessoas. Isso pode parecer fácil quando tu trabalha num lugar que tem 5 pessoas. Quando tu trabalha na fábrica que tem 600. Você saber chamar a pessoa pelo nome dela, isso é um diferencial que vai falar, rapaz, o bicho sabe meu nome, velho. Ainda mais se você estiver numa posição hierárquica acima dele, falar, rapaz, o cara é chefe, ele sabe o meu, não é só o nome, o nome e o sobrenome. Isso faz diferença, o cara te recebe de uma forma diferente. A gente não tem muito poder. Nosso poder tá em levar informação para as pessoas e a cada 2 anos, nas eleições, conseguimos mudar um pouquinho mais. E, óbvio, também consegue influenciar no debate público, colocar algumas coisinhas, colocar umas pressões, algumas leis, né? Então, mas não é aquele poder absurdo que tem a turma que tem a caneta. E a gente tem que tentar utilizar isso da forma mais inteligente possível. Então, estamos aqui. Estamos aqui, a gente vai dar certo. O Brasil tem que dar certo. Cedo ou tarde. Se não for agora, vai ser ano que vem, depois. Em 1 hora vai dar certo. Eu acredito nisso. E todo dia eu tô aqui. Todo dia. Se tem um cara que tá todo dia aqui pra ser aquele pilar de espera, eu falava, velho, se tem 2 coisas que são certas, é que o sol vai nascer e que em algum momento do dia, pode atrasar 1 hora, aquele menino com bigode feio e com a orelha torta, ele vai estar no ar. E é nós. Estamos aqui todos os dias, sem exceção. Sempre, e não é vídeo gravado. É um vídeo gravado, na verdade, mas todo dia. Não é que eu gravei em sequências. Pode ver aí. Tamo aqui, não tem dia ruim
Não tem fera, não tem nada. Brigo com minha mulher, brigo, mas porque estamos aqui, é o nosso compromisso. Vamos salvar o Brasil. E de alguma forma, né? Do nosso jeito. Não mandei nenhum vídeo hoje, né? Então, só vou pedir pra você compartilhar o vídeo. Se gosta do meu trabalho, passar no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um P na inscrição. Atlas Brasileiro, kimpaim.com. Né? Se quiser me ajudar também é bom. E espero que voltem amanhã, porque eu estarei aqui. Se Deus deixar. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.